Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir. Eu não combinei nada com o pastor Lediel, muito menos com o Jonathan. E hoje foi cantada uma canção que falava sobre o cego Bartimeu. E eu falei, Deus, obrigado, porque às vezes a gente fica numa guerra tão grande no que falar, e Deus vem e confirma através de um louvor tão tremendo que eles vão estar ministrando no final. Versículo 46 a seguir diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levante-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada afora. A história do cego Bartimeu é uma história bastante conhecida. Você, por certo, já ouviu algumas vezes alguém ministrar essa palavra. Mas sempre que uma vez ela é pregada, Deus revela algo novo através da sua palavra. E Bartimeu, ele era esse homem. Ele estava à beira do caminho, cego, mendigo, ninguém dava a mínima por Bartimeu. Mas a Bíblia, ela é tremenda, porque a gente sempre vê onde existe alguém com algum tipo de necessidade, Jesus sempre vai estar presente. Então descansa nessa noite, porque se você está com alguma necessidade, Ele já está presente neste lugar. Um dia na minha vida, eu e a minha esposa nos conhecemos há muito tempo, e já era o nosso plano para o primeiro ano de casamento nós termos filhos. E os anos foram se passando e a gestação ela não acontecia. Mas teve um dia que eu cheguei para ela e falei: olha amor, eu acho que você precisa fazer algum exame, porque geralmente na mulher gera tantos problemas para gerar filhos. E na época tinha plano de saúde da empresa e fomos fazer o exame dela. E aconteceu que após o exame o médico olha para ela e diz: olha, você está pronta para ser mãe, você vai gerar lindos filhos, perfeitos. E eu saí dali com uma certeza que o problema ele estava em mim. E eu comecei a me lembrar do passado, de quando eu dei as costas para tudo que o Senhor confiou nas minhas mãos, no meu ministério, na minha caminhada com Ele. Foram 4 meses afastado dos caminhos do Senhor, e eu pensei: pronto, é um preço a pagar, eu não vou ter filhos para eu sempre lembrar que um dia eu feri o coração do Pai. Até o próprio Deus, o Pai, me lembrar que quando Ele me abraça, Ele estava me perdoando de todos os meus erros, de todos os meus pecados. E um dia fui fazer o exame, e para um homem, quem já fez o exame sabe o quanto ele é constrangedor. E eu era o único filho da minha família que ainda não teria dado os netos aos pais, e ela era a única filha que ainda não tinha dado neto aos seus pais, os filhos mais novos de cada família. Mas houve um dia que a minha esposa recebeu a notícia do médico que minha sogra teria 3 dias de vida. E ela começou a sentir-se mal, e eu precisava ministrar o louvor na cidade de São Francisco. E quando eu estava a caminho da viagem, sozinho, sem ela, por conta dela estar com a sua mãe, o telefone toca e eu parei o carro, e eu logo já fui imaginando que a notícia não era das melhores. Mas a notícia era de que ela não estava se sentindo bem, e ali eu fiquei um tanto quanto preocupado. Mas o tempo foi passando, voltamos e eu procurei um médico especializado, e quando ele olhou o meu exame, ele disse: olha Gesiel, é impossível, clinicamente vocês nunca terão filhos.
Só que eu ministrava de um Deus de milagre, um Deus que quando faz uma promessa Ele cumpre, e Ele realmente cumpre. Lembrando que promessa, querido, não é carimbo de garantia, é um convite para você viver a promessa que o Senhor Deus te fez. Porque é preciso fazer a nossa parte quando recebemos do Senhor uma promessa. E o médico falou aquilo e ele disse: olha, existe uma cirurgia que pode reverter o quadro, mas é uma cirurgia muito complicada. E eu falei: olha, doutor, não me importa, eu quero ter filhos, é o nosso sonho ter filhos. Já se faz 8 anos que nós estamos casados e não temos filhos. E eu fui para a cirurgia, e eu me lembro que quando me levavam para a sala de recuperação, já após a cirurgia, o Dr. Fábio Leber pega na minha mão, e ele com um sorriso maravilhoso, ele disse: olha, não é para que você se sinta alegre, feliz, mas foi a minha melhor cirurgia de todos os tempos. E eu glorifiquei a Deus, porque Deus usa a medicina para que nós possamos viver o milagre. E teve muitas complicações, tive que ficar hospitalizado, a anestesia não passava da cintura para baixo, corri o risco de não voltar a andar, mas eu me lembro que naquela cama, mesmo não sentindo as pernas, eu fiz uma oração e falei: Deus, eu posso não voltar a andar, mas enquanto esse coração bater e a voz sair, eu vou te adorar. E comecei a sentir as pernas no outro dia. Então fui liberado pelo Dr. Fábio Leber. E aconteceu que 4 meses após a cirurgia, eu fui ministrar o louvor num congresso de missões. E um pastor lá do Nordeste, depois de eu ter ministrado o louvor, ele pediu para que eu e minha esposa ficássemos de pé. E ele disse: olha, Deus hoje me mostra você gestante. E Ele me mostra você também, moço, numa mesa de cirurgia, porque você não pode ter filhos. A cirurgia não teve sucesso, mas Deus hoje te faz uma promessa. Você vai viver a promessa que o Senhor te faz. Ele te dá hoje um lindo filho. E eu fiz como Bartimeu, porque eu estava à margem de um problema. Falava de um Deus de milagre, de um Deus que faz promessas, e acredite, porque Ele vai cumprir a promessa na sua vida. E o povo glorificava. E agora eu estava vivendo algo que a medicina dizia que não, mas a minha boca, ela dizia: olha, creia, Deus te fez promessa, você vai viver. E nisso a minha esposa um dia me surpreende em um ensaio com o Ministério de Louvor, com a notícia de que ela estava grávida. E foi passando o tempo, barriga crescendo, perdeu a sua mãe, e aquela gestação ela vinha trazendo alegria, não que cobriu a perda da mãe, mas ocupava o tempo dela. Pessoas já dando presentes, nós conversando toda noite, profetizando sobre a vida daquela criança. E quando fomos fazer o exame no 4º mês, e naquele processo nós chegamos, não foi numa televisão como essa, foi com o Data Show projetando direto na parede, e eu peguei na mão dela, sorrindo, e falei: olha, amor, hoje nós vamos ver o nosso filho, ou nossa filha do nosso tamanho. E o médico entra, começa todo o procedimento, e de repente ele guarda todos os seus aparelhos, e ele diz: olha, Gesiel e Lucinéia, vocês fiquem aqui dentro do tempo que for preciso no meu consultório, eu vou usar outra sala, porque vocês perderam essa criança. E ela começou a chorar, e apertava a minha mão e dizia, ela não falava, mas eu sabia que ela estava esperando de mim uma palavra, como homem de Deus, sobre a vida dela, como esposo, como amigo, como pai, como alguém que estava vivendo junto com ela a promessa. E começamos a chorar, e eu falei: Deus, eu não estou aqui questionando a perda da criança, mas eu sei, Senhor, que o inferno vai se levantar, porque eu já tinha ido para a rádio dar o testemunho, passei por muitas igrejas ministrando, mostrando esse exame, que eu não poderia ter filho, e ela já com a barriga crescendo. E eu cheguei em casa chorando, fui direto para o quarto, estava na sala meu sogro e familiares esperando para saber a notícia, e a única coisa que ela fez foi deitar no colo do seu pai e chorar, pois já não tinha mais a sua mãe, já não tinha mais o filho, que era um filho de uma promessa. E quando eu entrei dentro do meu quarto, eu peguei uma toalha e coloquei na boca, e eu dei um grito e falei: Deus, eu preciso de uma resposta. Estamos no meio da semana, fim de semana eu tenho que ministrar, e eu preciso de uma resposta, porque as pessoas estão aguardando para ouvir o testemunho da grande promessa que eu estou vivendo, e eu já não estou mais vivendo, Senhor.
E o meu amigo Espírito Santo, que nunca me deixa só, ele senta do meu lado e diz: filho, quando te perguntarem por que você perdeu o filho da promessa, diga que o filho da promessa morreu, mas o pai da promessa está vivo. E se o pai da promessa está vivo, a promessa está viva, ela continua. Então não importa o tempo que passou da promessa que Deus te fez. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, esse não é um tempo de cantarmos remove a minha pedra, é um tempo de irmos até o Senhor e dizer: Deus, foi aqui que eu parei de deixar de acreditar na promessa, eu removo a pedra nessa noite e vou viver a promessa que o Senhor me fez. E chegou o culto que eu tinha que ministrar e dar o testemunho, e eu contei isso e as pessoas glorificaram ao Senhor, porque eu não posso ser adorador simplesmente na época em que eu estou colhendo, mas quando Deus está tirando. Entenda que nem sempre perdas são para que nós nos sentíssemos mal ou abandonados, é para que Deus venha tratar algumas áreas da nossa vida, e eu precisava ser tratado. E fomos fazer a coretagem da criança, a parte ela perdeu em casa, foi algo muito triste. E quando estávamos no hospital, ela no quarto para o procedimento, e eu sentado num banco no corredor do hospital Dona Helena, chorando, eu falei: Deus, como é difícil ser um homem de Deus, como é difícil ser um homem de Deus no momento de perca, Senhor. Como vai ser difícil, Deus, daqui para frente eu falar de promessa, de viver cada uma das suas promessas. E ele disse: filho, quantas vezes você ministrou dizendo: te louvarei, não importa as circunstâncias. O problema é que a gente mente muito quando canta: te louvarei, não importa a circunstância. Mas quando a luta se levanta, a primeira coisa que se cala é a minha e a tua adoração. Um escritor uma vez disse isso, que a hora que o crente mais mente é a hora que ele canta, que ele louva, porque ele diz tudo muito bonito, mas na hora de viver o que ele cantou já não é tão fácil. E dentro daquele hospital eu cantei essa canção: te louvarei, não importam as circunstâncias, ainda que te adorarei, pois confio em ti, Senhor. Terminado todo o procedimento, o médico nos chama e diz: olha, dentro de 1 ano, vocês não podem nem pensar em ter filhos, porque se acontecer de a sua esposa engravidar, essa criança vai nascer com alguma anormalia, ou vocês vão perder inúmeras vezes. Prazo de 1 ano. Só que no 4º mês, eu ensaiava para um congresso de missões, quando de repente ela entra novamente na sala e diz: amor, eu estou grávida. E naquela hora eu estava ensaiando uma canção que diz: eu tenho a marca da promessa. E eu comecei a me lembrar das palavras do médico dizendo 1 ano. Mas eu olhei para aquele que pode todas as coisas e falei: Deus, as circunstâncias estão totalmente contrárias, porque a perda daquela criança gerou dentro da minha esposa um tumor, e ela foi curada daquele tumor, mas ela já não podia mais gerar filhos, e eu continuava com o mesmo problema à margem. E o tempo foi passando, e claro, com preocupação, mas confiando no Senhor. É o que foi falado hoje: se você entregou na mão do Senhor, entregue de vez, não fique lembrando Ele do que você já entregou. Confia, descansa nele. E o tempo foi passando e a barriga crescendo, tudo como da outra vez. E fomos fazer a ultrassom e ouvimos a batida do coração. Fomos até um médico que falou 1 ano. E quando ele vê os exames, sem abrir, mas sabendo que ela já estava grávida, ele disse: qual foi a parte que vocês não entenderam, de que não poderiam ter filhos dentro de 1 ano? Essa criança vocês vão perder, ou vai nascer com alguma anormalia, e é o primeiro filho de vocês. E de repente ele abre o exame,
Ele olha bem nos nossos olhos e diz: esqueçam tudo o que eu falei, a criança está perfeita. Só que eu precisei aprender duas coisas, e eu aprendi isso com Bartimeu. A primeira é: você não pode ser ajudado até que admita que precisa de ajuda. Bartimeu, quando soube que Jesus estava passando, ele já foi logo gritando: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Ele estava admitindo que ele tinha um problema, que ele precisava de algo da parte do Senhor, de um milagre. E o segundo ponto é vencer as críticas. As pessoas, enquanto Bartimeu gritava, elas diziam: ei, pare de gritar, não vê que você está incomodando? Deixa Jesus fazer o que ele está fazendo, você está incomodando, pare. Só que Bartimeu cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Bartimeu venceu as críticas. Nós precisamos aprender a vencer as críticas para viver o milagre. Porque quando minha esposa engravidou a segunda vez e o médico disse que estava tudo bem, eu já fui, claro, rede social, já fui logo dizendo: chegou a hora, vou viver o meu milagre. E a pessoa que eu achei que me abraçaria, que diria: filho, eu estou contigo, a minha mãe começou a criticar e disse: tira aquilo da internet, vocês já perderam uma vez, vai que perde novamente, vai acontecer tudo isso de novo. A minha professora de escola dominical, a mulher que toda a vida disse para mim: filho, um dia Deus vai te usar e nunca cobre para fazer a obra do Senhor, porque o Deus que você serve, o Deus que mamãe serve, é um Deus que ainda sustenta profeta em casa de viúva faminta. A mulher a qual eu esperava a maior palavra de conforto e de ânimo, lançou uma crítica e eu disse: mãe, essa é a hora, está tudo contrário, eu não posso, a esposa agora não pode, eu vou viver o meu milagre. Passou os 9 meses e nasceu minha filha. Traz a Brenda aqui, amor, por favor. Eu não gosto só de falar de milagre, eu gosto de mostrar o milagre. Eu me lembro que o médico, o Dr. Fábio Lepper, quando viu que não tinha tido sucesso aquela cirurgia, ele disse: pois é, Jesus, infelizmente você vai ter que tentar inseminação ou adoção. Eu falei: doutor Fábio Lepper, um dia eu vou entrar no seu consultório carregando a minha filha, o fruto de um milagre. E quando a Brenda nasceu, esperamos um pouquinho, arrumamos bem ela, nos arrumamos e marquei uma consulta com o doutor Fábio Lepper. E de repente eu ouço meu nome ser chamado, e eu fiz como Bartimeu, dei um salto, e entrei naquela sala e disse: doutor Fábio Lepper, lembra de mim? Ele disse: lembro. Eu disse: lembra que eu entraria neste lugar, e eu disse que eu carregaria no meu colo o fruto de um milagre? Ele disse: eu lembro. Eu falei: aqui está a minha filha, Dr. Fábio Lepper, fruto de um milagre. Não existe nada impossível para o Deus que você está buscando aqui nesses dias. Era impossível, mas o Deus do impossível, mesmo quando eu estava longe dele, Ele não desistiu de mim. E hoje a Brenda faz 5 anos no mês de dezembro. É o nosso milagre, milagre do meu casamento, de uma promessa que Deus nos fez e nós estamos vivendo há 5 anos. E eu vim aqui dizer uma coisa para você: pode ser hoje o dia do seu milagre. E quando a Brenda nasceu há 5 anos, amigos diziam, amigos ministeriais, obrigado, filho. Amigos diziam que meu ministério ficaria parado pelo menos uns 3 anos. E eu falei: está amarrado, rapaz, Deus me deu uma filha para que o meu ministério se destravasse. Faz 5 anos que a gente não sabe o que é ter um final de semana passeando com família. E enquanto eu tiver fôlego, eu me gastarei e me deixarei gastar, porque no circuito de Deus o pneu não murcha. De vez em quando ele enche o combustível, mas o pneu não murcha, e a gente vai andando, fazendo a obra.
Se coloque de pé nessa noite. E eu quero te dizer algo nessa noite, querido. Uma crítica pode parar você, mas ela também pode ser o ponto de virada da sua história. Basta apenas você nessa noite fazer algo que Bartimeu fez, clamar. O ministério prepara a canção. E o que mais me chama a atenção na história de Bartimeu não é como a história começou, mas como ela terminou. A história de Bartimeu começou como a minha e talvez como a sua hoje, com Bartimeu clamando, pedindo por socorro, mas terminou com Jesus chamando por Bartimeu e dizendo: filho, o que queres que eu te faça? Se você nessa noite precisa de algo da parte do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vença as críticas, só você sabe do que você precisa. Então vença as críticas, não dê ouvido a quem está do seu lado. Porque hoje pode ser a noite que você vai ouvir Jesus dizendo: filho, filha, o que queres que eu te faça? Talvez o seu problema era o mesmo que o meu, não pode ter filhos. Deixa Deus te curar nessa noite. Independente da área que você está precisando da parte do Senhor nessa noite, creia, clame, grite por Ele. Porque o Deus de milagre está aqui nessa noite. Isso, se você quiser se ajoelhar nessa noite, pode se ajoelhar onde você está. Só o Senhor pode fazer. Os obreiros, se quiserem me ajudar a pôr as mãos sobre os filhos aqui na frente. Minha voz, filho de Davi, socorre. Deixa Ele te socorrer nessa noite. Sem ti eu sou tão fraco. Reconheça isso nessa noite. Sem Ele nós somos fracos. A tua mão me sustenta de pé. É isso que Ele quer fazer nessa noite. Mesmo que tudo se acabe, chore, chore, chore na presença dEle. Chore na presença do Senhor nessa noite. O que eu não posso, clame por Ele nessa noite. Erga a sua voz nessa noite. O que você não pode fazer, Ele pode. Então confie nisso. Tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Chora, chora, chora mesmo. Socorrer. Espírito Santo de Deus, como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Só Ele. Eu farei o que for preciso. Faça o que for preciso. Ouça minha voz, filho de Davi, socorre. Deixa Ele te socorrer nessa noite. Vá até Ele nessa noite. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta fé. Se te resta fé, confie nessa noite. Que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. A mudança que você precisa, Ele pode nessa noite. O milagre que Faça a sua parte nessa noite. Clame, grite, pule se for preciso. Mas chame a atenção dEle nessa noite. Chame a atenção para o Senhor nessa noite, para a sua vida. o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Como posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse.
coração e fale ao Senhor do milagre que você precisa. Você já rompeu os limites, veio à frente como sinal de fé, como sinal de que superou os comentários negativos. Você está aqui. Abra diante do Senhor o seu coração. Deus, nós chegamos mais uma vez diante de Ti em oração, depois de ouvir a Tua palavra, e nós sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Lá atrás Tu fizeste milagre, Senhor, na vida de Bartimeu, que estava cego, sem esperança, moribundo, jogado, mas com fé ele gritou, foi, e o milagre aconteceu pelo Teu poder. Nós ouvimos o Teu filho Gesiel falando, Senhor, do milagre que aconteceu na casa dele, e nesta noite cada um dos Teus filhos está aqui com a fé fortalecida diante de Ti. Nós colocamos, Senhor, as nossas situações, as nossas causas e os nossos pedidos diante de Ti. Deus, assim como fizeste milagres na minha vida, assim como, Senhor, me deste vida quando eu estava desenganado pelos médicos, Senhor, eu peço também a Tua bênção sobre os Teus filhos. Entra com a Tua providência e gere solução, gere vida, responda clamores. Deus, o nome de Jesus eu peço, Senhor, faça milagre na vida dos Teus filhos. Honra a fé da Tua igreja, honra a fé deste homem, desta mulher, deste jovem. Deus, nós colocamos diante de Ti, sabendo que Tu és o Deus que faz o impossível, que para Ti não há limites, não há, Senhor, impossível, está nas Tuas mãos. Nós cremos e sabemos, Senhor, que Tu podes fazer milagre. Cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade, faça, Senhor, o impossível acontecer na vida de cada um dos Teus filhos que aqui chegou com fé, em nome de Jesus. O meu milagre